Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi trazer então mais detalhado sobre o trabalho final que eu realizei na minha disciplina de sustentabilidade ECV no primeiro semestre do meu mestrado de engenharia de energia. Eu falei no último vídeo, né, do diário de mestrado aqui do canal sobre todos os meus trabalhos, citei um pouco sobre esse trabalho que eu gostei muito de realizar. Então, resolvi trazer para vocês terem uma ideia do que foi e de como eu desenvolvi esse trabalho. Vou tentar falar de forma mais rápida, para não ficar muito longo o vídeo. Então, esse trabalho a gente foi realizado uma monografia, onde a gente abordou o estado da arte sobre o assunto que a gente escolheria. No caso, esse assunto poderia ou não estar relacionado diretamente ao nosso assunto de dissertação. Então, essa disciplina, né, de sustentabilidade e esse ACV é a análise do ciclo de vida, é um assunto que me chamou muita atenção e que eu gostei bastante, então eu decidi abordar ele também na minha dissertação. Então, eu já fiz esse trabalho voltado, então, para o meu assunto, né, de dissertação que eu pretendo abordar. Então, meu trabalho foi sobre a avaliação do ciclo de vida de materiais isolantes térmicos e envoltórios em construções residenciais no Brasil. Então, aqui, na apresentação do trabalho, né, eu apresentei, então, tanto a monografia, com os assuntos que eu desenvolvi, quanto o projeto, que esse projeto seria uma aplicação realmente da análise do ciclo de vida no meu tema. Então, a monografia seria uma revisão bibliográfica e o projeto seria a aplicação do ciclo de vida com a ajuda de um software e tudo mais que envolve essa questão da análise do ciclo de vida, que eu vou explicar superficialmente para vocês, que é realmente bem complexo. Então, a monografia em si, eu abordei a avaliação do ciclo de vida de materiais isolantes térmicos em construções residenciais, especificamente no Brasil. Então, o tema, né, que eu desenvolvi foi a relação do isolamento térmico no consumo de energia elétrica para arrefecimento em construções residenciais por meio da avaliação do ciclo de vida no Brasil. Essa questão do isolamento térmico, esse isolamento térmico é tudo aquilo que isola, né, que vai modificar o desempenho térmico da sua casa. Isso vai ser aplicado tanto nas paredes, quanto no telhado, ou na laje, quanto em portas e janelas. Então, tudo aquilo que vai desempenhar um melhor desempenho térmico da casa, né, é considerado, então, um tipo de isolamento térmico. A questão desse tema, né, de eu querer ter abordado ele, foi porque no exterior, né, em outros países onde é mais frio, muito mais frio, aliás, que no Brasil, por exemplo, é usado muito isolamento térmico por essa questão das baixas temperaturas, né, para manter a casa mais aquecida e evitar que o frio interfira muito dentro da região da casa. Porém, esse tipo de isolamento térmico também pode ser aplicado em regiões quentes, países quentes como no Brasil. Por quê? Porque ele também vai evitar o consumo de energia com ar-condicionado, com ventilador, com a questão de ter um ambiente mais agradável, né, com melhor conforto térmico. Então, por isso foi o meu interesse, né, de reduzir então esse consumo de energia por a questão de resfriar o ambiente, no caso do Brasil, que é um país quente, ou até quando, né, for os países, aliás, desculpa, quando for os meses mais frios do ano, alguns lugares do Brasil também faz muito frio, então também ajudaria nessa questão. O isolamento térmico ajuda, então, tanto na questão do frio quanto na questão do calor. Então, eu fui abordar, então, com esse estado da arte, qual é a relação do isolamento térmico no consumo de energia por arrefecimento em construções residenciais por meio da avaliação do ciclo de vida no Brasil. Então, como objetivo, eu quis analisar o consumo de energia elétrica em construções residenciais no Brasil, verificar as características de isolamento térmico em construção e avaliar qual que é a sustentabilidade energética de uma construção com isolamento térmico por meio da análise do ciclo de vida. Então, com a questão do consumo de energia elétrica em construções residenciais, por meio do gráfico aí, né,
pela fonte do EP 2020, a gente vê que, em questão de consumo de eletricidade, o setor residencial é o que está em segundo lugar, que mais gasta energia elétrica, ficando aí atrás só do industrial, e ele representa então 26,1% do total do consumo de energia elétrica. Além da questão do consumo de energia, né, eu também abordei a questão do consumo de energia especificamente quando se usa o condicionamento ambiental, ou seja, quando se usa ar-condicionado. Então, de acordo com um relatório que foi feito pela Procel, né, tendo como ano base o gasto em 2005, ele refere-se que no Brasil, no geral, 20% do que é gasto em energia elétrica é referente a ar-condicionado. Porém, de região para região vai variar. Por exemplo, na região norte, esse consumo já chega a 40% do total de energia consumida, e na região sul alcança 32%, que é as duas regiões que têm maior representatividade. Porém, esse relatório não é atualizado, né? Porque na verdade foi o último que foi feito, porém foi feito projeções já depois desse ano. E sim, nos próximos anos só foram aumentando essa representatividade do ar-condicionado na questão do consumo de energia. A construção residencial com isolamento térmico, então, ela tem a intenção, né, de reduzir o consumo de eletricidade pelo sistema de ar-condicionado, bem como a mitigação de impactos ambientais. Porque até agora eu citei só a questão do consumo de energia, porém, isso também acarreta vários impactos ambientais. Então, com a questão do uso do isolamento térmico, reduziria então esses impactos. Então, as características e propriedades de transmitância térmica e condutividade térmica da envoltória são essenciais. Então, dependendo das características que tem as envoltórias da construção, é que vai determinar como é a questão do isolamento daquele local. Pois é assim que ocorre e determina a transferência de calor entre ambientes externos e externos, e é importante avaliar também o desempenho dos sistemas construtivos disponíveis, com questão da sustentabilidade e de tudo mais. Por exemplo, o que a gente mais tem em comum, né, que a gente vê nas construções, são a questão do uso do concreto, de tijolos cerâmicos. Então, a gente tem que avaliar também se esses materiais são os mais viáveis, se são os mais sustentáveis, e caminhar para desenvolver também materiais mais, vamos dizer assim, corretamente sustentáveis. Abordando aqui então os estudos que já foram realizados nessa área, para a gente ter uma ideia de como esse gasto energético, né, e esse isolamento térmico funciona, o primeiro estudo aqui que eu trouxe foi o Caldas 2016, que ele estudou habitações então, que utilizam light steel frame, e ele comparou então essa habitação com 4 sistemas, que é o sem isolamento térmico, que seria o light steel frame convencional, o light steel frame com isolamento térmico EPS, com lã de rocha e lã de vidro. Então, comparando esses 4 sistemas, ele chegou à conclusão de que o que maior tem energia total incorporada no sistema é o de referência, que é o sem isolamento térmico, né, o light steel frame convencional, e o que gasta menos energia é o que consome menos energia e tem menos energia incorporada, é o que tem de configuração com EPS. Então, esse resultado demonstra que uma habitação que tenha isolante térmico, ele pode ter uma diferença significativa, né, nos impactos ao longo do ciclo de vida da construção. Depois, segundo Oliveira, 2015, ele já abordou então o ciclo de vida energético no estudo de fachadas vivas. Essas fachadas vivas são quando você coloca, por exemplo, alguns tipos de plantas, né, nas fachadas da casa. Isso ajuda, tem um tipo certo, né, chamado fachadas vivas, e elas são utilizadas com isolamento térmico porque ela absorve muito calor e acaba amenizando então a temperatura, por exemplo, dentro da construção. Esse estudo foi avaliado em Vitória, no Espírito Santo. Então, por meio de uma simulação, uma comparação, chegou à conclusão de que, comparando a construção onde tem fachada viva e onde não tem, a redução dos gastos com climatização ela pode variar entre 2,36% e 23,8% a menos. Então, comparando uma construção que tem a fachada viva com uma que não tem, esse gasto vai reduzir
né, onde tem a fachada viva, entre 2,36% e 23,8%. Em outro estudo ainda, né, na JAR 2019, já foi analisado um edifício no Rio de Janeiro, onde tinha vários apartamentos. Então, foi analisado construções com alvenaria de cerâmica, paredes de bloco de concreto, parede dupla com cavidade entre os tijolos, tijolo isolado e parede de gesso leve, parede isolada de concreto e subestrutura metálica. Então, analisando todos esses tipos de sistema, chegou à conclusão de que a energia do ciclo de vida, então, do tipo de sistema padrão, que no caso aqui seria a alvenaria de cerâmica, é a pior entre todas as alternativas, e a melhor alternativa entre esses tipos de sistema foi a parede dupla de tijolo com cavidade. Isso em questão à análise do ciclo de vida. Então, a eletricidade teve uma redução, né, comparando esses dois, o melhor e o pior, de 56%, e o uso de combustível em relação ao ciclo de vida chegou a uma redução de 53%. O trabalho, então, foi desenvolvido, né, a monografia, por meio de uma pesquisa bibliográfica, qualitativa e exploratória, onde eu busquei, então, estudos realizados somente no Brasil, com construções residenciais e com o uso de isolamento térmico, ou que fosse analisado o tipo de envoltório da construção. Aqui na apresentação do trabalho eu trouxe apenas alguns dos estudos, teve alguns mais, mas eu trouxe só os principais para demonstrar mesmo os resultados que eu consegui alcançar. Então, os resultados que eu alcancei com esse estudo feito, né, baseado em estudos de outros autores sobre esse assunto, é que o consumo de energia elétrica no setor residencial no ano de 2015 representou 26,1%, ocupando o segundo lugar de maior consumo, sendo que o gasto referente ao condicionamento ambiental, né, o uso de ar-condicionado, é 20% do consumo, isso no geral no Brasil. A gente viu então que em várias regiões essa representatividade é muito maior. O uso de isolamento térmico nas edificações residenciais no Brasil ainda é pouco estudado e aplicado, né, no nosso país, porém ele possui muita significância em relação à redução do consumo de energia elétrica, principalmente na fase de uso da edificação, porque a gente vai ver que na análise do ciclo de vida você tem que analisar todo o gasto energético, por exemplo, na fase de produção dos materiais que são utilizados na construção, durante a construção, durante o uso da edificação e depois, no caso do descarte mesmo da construção, né? Aí o que acontece? A maioria dos estudos feitos no Brasil não aborda a etapa de uso, porque a fase de uso é o momento que a gente está utilizando a construção, né? É o momento que a gente está morando, está gastando energia. Então, essa é uma das fases de maior impacto de gasto energético e de impactos ambientais. Então, essa fase da análise do ciclo de vida é muito importante abordar por essa questão, é o que é mais significativo em relação a todo o ciclo de vida. Nos estudos realizados no Brasil, então, concluiu de que o isolamento térmico ele pode proporcionar economia de energia entre 2,36% e 23,8%, segundo Oliveira, e até 56%, segundo Najar. Além disso, o isolamento térmico ajuda a diminuir os impactos ao meio ambiente, podendo melhorar o custo de energia em relação ao ciclo de vida em mais de 50% e ainda reduzir os impactos ambientais em até 1/3. Então, as considerações finais é que o uso de isolamento térmico contribui sim para a economia de energia elétrica, porém ainda é necessário mais pesquisas, né, interesse dos profissionais da área em abordar mais essa questão e desenvolver mais tanto materiais quanto as práticas, né, de construção e desenvolvimento de materiais mais sustentáveis também para ser aplicados como isolamento térmico, como na construção em si. Aqui então eu finalizei, né, a questão da monografia e comecei a apresentação do projeto. O projeto, a gente ia pegar, era uma situação hipotética, no caso aqui da disciplina, a gente ia pegar uma situação para desenvolver a análise do ciclo de vida. A princípio, eu queria desenvolver a avaliação do ciclo de vida de uma construção residencial no Brasil que tivesse isolamento térmico como a que não tem. Porém, devido à falta de dados, né, das referências de estudos já realizados,
eu não consegui encontrar dados suficientes para desenvolver essa avaliação do ciclo de vida dessa forma que eu gostaria. Então, aí eu parti para analisar envoltórias mesmo, né, de alguns tipos de materiais diferentes usados na construção residencial no Brasil, que a questão de utilizar materiais diferentes já vai mudar, né, o desempenho térmico da construção. Então, também é válido para essa comparação do desempenho térmico. Então, aqui, novamente falando, né, eu usei como base um estudo feito por Braga, 2018. Então, tudo que eu tirei para esse projeto foi desse trabalho. Aqui tem a planta de edificação que foi utilizada para análise. Então, o estudo abordou a construção residencial de interesse social, é um modelo de casa do programa Minha Casa Minha Vida, que estava situado em Brasília, no Distrito Federal, e que possui de 45,64 metros quadrados. Os sistemas que foram considerados para análise do ciclo de vida foram dois tipos, né? Como eu não consegui com isolamento térmico, eu peguei dois tipos de paredes. Então, uma das paredes é uma parede de concreto, onde ela é moldada em loco, né, no local. Então, para essa parede de concreto, ela tem 17,5 centímetros de espessura. Ela é composta por paredes contendo concreto e 2 camadas de tela soldada. Os materiais são concreto, tela, espaçadores de formas. As paredes convencionais, que é o desenho de baixo, é o que a gente vê mais, né? É mais comumente usado, que é composto por blocos cerâmicos, 2 camadas de chapisco, 2 camadas de reboco, e então os materiais é bloco cerâmico, cimento, areia, cal, concreto, aço e madeira. Os itens que eram comuns aos dois sistemas não foram considerados para análise, né? Que é a fundação, cobertura, revestimento cerâmico, etc., porque como eles eram comuns aos dois sistemas analisados, a gente analisou só aquilo que é diferente, que no caso aqui seria as paredes. O software que eu utilizei para desenvolver essa CV foi o Cima Pro, com esse modelo aqui. Esse software você utiliza para análise de ciclo de vida e também tem outros softwares, só porque esses softwares normalmente são pagos. Então, eu peguei o que era mais, que eu tive mais facilidade de mexer, né, no software, e que eu consegui uma avaliação, né, gratuita, então eu pude conseguir desenvolver o trabalho. Essa análise do ciclo de vida é uma metodologia utilizada para a gente analisar vários tipos de impactos que um produto ou um processo vai desencadear no meio ambiente. Então, essa análise do ciclo de vida, você tem que desenvolver um inventário, que são os dados que você vai estar inserindo no software, e aí você vai estar inserindo esses dados, realizando então uma análise e vai ter os seus resultados finais que você vai tirar conclusões dele. Então aqui, questão das etapas da análise do ciclo de vida, a primeira então foi definir um objetivo e qual que é o escopo que eu ia seguir. Então o objetivo foi avaliar os impactos ambientais. Tem vários impactos ambientais que você pode analisar, porém eu peguei os que eram mais representativos e mais significativos. Então eu analisei impactos de aquecimento global, ecotoxicidade terrestre, ecotoxicidade de água doce, ecotoxicidade de água marinha e consumo de água. De um recorte do ciclo de vida de um sistema de vedação vertical interna e externa, que é os dois sistemas que eu mostrei para vocês, de uma edificação unifamiliar do berço ao portão. Eu vou explicar um pouco sobre isso. A análise do ciclo de vida, como eu disse, são várias etapas. Desde quando o produto vai ser, no caso aqui, nesse caso específico, que é material de construção, então desde quando o tijolo está sendo produzido lá na fábrica, até o transporte, até a construção. Então, tudo desde quando é feito o material até quando vai ser descartado, tudo isso tem que ser analisado. Então, é um processo bem complexo. Porém, você tem a possibilidade de abordar só partes dessa análise do ciclo de vida. Então, por exemplo, tem muitos estudos que abordam só a parte de a produção do material. Outros estudos já abordam só o uso do material, outros já abordam só o descarte. Então, aqui eu falei que eu utilizei do berço ao portão, porque quando você analisa todo o ciclo de vida, é chamado de berço ao túmulo, que é de quando você produz o material até quando você vai descartar.
Do berço ao portão, então, analisei desde quando produz o material ou processo até determinada etapa, que vocês vão ver depois qual é. Você tem que definir também uma unidade funcional, onde você está utilizando como base para você comparar todos os valores, porque senão se cada valor tiver uma unidade funcional diferente, é complicado. Então, você tem que adotar uma unidade funcional só. Então, foi metro quadrado de área de parede. E você tem que considerar um ciclo. No caso aqui, a casa, a construção, foi considerado que ela dura, então, um período de 50 anos. Essa questão da análise do ciclo de vida... ela tem todas as etapas e é bem detalhado. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso estar falando mais sobre essa questão da análise do ciclo de vida e falando de cada parte. Então, deixe aqui nos comentários se você tem interesse, que eu posso estar trazendo outros vídeos falando sobre. Não foram analisadas todas as etapas, então, no meu caso aqui, porque eu não tinha todos os dados. Ainda na definição de objetivos e escopo, então, a gente fala as fronteiras do ACV, né? Quais seriam as consideradas? Essas fronteiras, eu até coloquei aqui, ó, fases abordadas. O que está em azul foi o que eu abordei no meu trabalho. Essas fases em branco eu não abordei por falta de dados. Então, você tem essa possibilidade de não analisar todo o ciclo de vida e apenas partes. Então, eu analisei a fase de pré-uso e a fase de uso, que no caso são essas em azul. Na fase de pré-uso, eu analisei a manufatura, que é a extração e processamento da matéria-prima, que é dos materiais construtivos, e na fase de uso, a operação e manutenção, que é a parte do consumo energético por condicionamento artificial e iluminação, no caso desse estudo aqui, e a manutenção, que seria alguns reparos devido à vida útil dos materiais. Então, eu considerei que a casa duraria 50 anos, então vai ter materiais que não durará tudo isso, então isso vai entrar dentro de manutenção. Sobre a composição e análise do inventário. Então, aqui eu tive que pegar todos os dados que eu teria que utilizar para a simulação do software. Então, todos os valores apresentados estão na mesma unidade funcional, que é o metro quadrado de parede, e para todo o período da vida útil da habitação, que é de 50 anos. Sendo que os resultados foram apresentados em função da unidade metro quadrado, considerando que, para esse tipo de construção estudada aqui, teríamos 126,75 metros quadrados de parede. Então, os próximos slides aqui são todos os materiais, os produtos, né, o inventário em si, os dados que eu utilizei para estar inserindo no software para simulação da análise do ciclo de vida. Então, na etapa de produção pré-uso do sistema de paredes convencionais, porque lembra que são dois sistemas que eu estou analisando aqui, eu utilizei todos esses dados aqui. Então, a gente tem dados de entrada e dados de saída. Esses dados de entrada e saída é o quê? Para mim produzir paredes convencionais, o que eu preciso? Bloco cerâmico, cimento, areia, cal hidratado, concreto, aço e compensado, que seria no caso para fazer as formas. Quando eu produzo isso aqui, o que vai sair? Vai sair as paredes convencionais, né, que é o que eu quero produzir, e vai sair resíduos de construção, porque você não pega todo o material, faz a parede e acabou. Vai ter, no caso aqui, os resíduos. Então, entra isso aqui e sai isso aqui. E isso para todas as etapas dos sistemas que eu considerei. Por exemplo, aqui já tem a etapa de operação, né, o uso dos sistemas de paredes convencionais. Aqui considerou então as paredes convencionais, a eletricidade que foi gasta numa simulação, né, por condicionamento, por ar-condicionado e por iluminação. Então, que tem a energia. E nas saídas, então, eu tenho também as paredes convencionais. No caso aqui da etapa de uso, de operação. E na etapa de manutenção, também tem isso aqui. Essa manutenção seria em relação ao reboco, tá? Então, também eu tenho a saída de paredes convencionais e resíduos de construção. Aqui já é para as paredes de concreto, que é o nosso segundo sistema. Então, que são outros materiais utilizados para produzir essas paredes. E para sair, vai sair as paredes e também resíduos de construção. Ainda para as paredes de concreto, né, na etapa de operação, então foi considerada a eletricidade e as paredes,
Porém, na etapa de manutenção, não foi considerado para o lançamento no inventário nenhum dado. Por quê? A parede de concreto, nesse caso, ela não vai precisar de manutenção. Todos os materiais dela vai durar os 50 anos que foi considerado. Outra etapa da análise de vida, então, é lançar então, os dados que a gente pegou, que foi esses que eu mostrei na tabela anterior, no software. E aí eu escolhi, então, para lançar dados do software que fossem referentes ao Brasil. Mas nem sempre eu tenho, por exemplo, tijolo que é usado no Brasil. Quando eu não encontrei materiais que eram em relação ao Brasil, eu considerei, então, dados que eram globais, que estavam no sistema, no software, como globais. Então, para avaliação dos impactos, utilizou o método RECIP 2016, Midpoint. Isso aqui é uma coisa que você tem que selecionar dentro do software. E por ter mais categorias de impacto. Então, eu pude simular mais categorias de impacto e depois selecionar aquelas que eu mostrei no início que seriam mais importantes, mais significativas no caso desse estudo. Já o conjunto de normalização, vocês vão ver também mais um pouquinho para frente o que é, eu utilizei esse Word 2010. Foi gerado, então, os dados dos impactos disponíveis no método RECIP, que foi o que eu utilizei, e depois, feita a caracterização e normalização, foi feita a interpretação, então, dos impactos que eu selecionei, que então eu considerei mais relevante. Com a questão da interpretação, o objetivo foi avaliar aqueles impactos que eu já falei um pouco anteriormente aí, sendo que a seguir foi apresentado então as tabelas com os dados selecionados e os gráficos correspondentes. Então, isso aqui já é o software que gera esses gráficos aqui, eu selecionei o que eu queria. E essa tabela também eu elaborei de acordo com o que o software me deu de dados. Porém, essa tabela foi eu que elaborei. Então, aqui eu tenho as categorias de impacto que eu selecionei para analisar. Essa unidade de medida aqui, que é uma unidade em relação a cada impacto. Então, por exemplo, para o aquecimento global, a unidade de medida é quilos CO2 equivalente. Já para a ecotoxicidade terrestre é quilo 1,4 dB. Então, cada impacto tem a sua unidade de medida. E aí, essa numeração representa, por exemplo, para paredes de concreto de pré-uso, ela tem uma representatividade de 4.259,41218 kg de CO2 equivalente. Então, cada uma dessas numerações aqui está relacionada a essa unidade de medida. Então, aqui eu tenho para cada um dos impactos. E nesse gráfico aqui, eu tenho a comparação visual, comparando as paredes de concreto na fase de uso e de pré-uso e das paredes convencionais, tanto na fase de uso como de pré-uso. Então, vocês já podem ver na questão de caracterização dos impactos ambientais que as paredes de concreto ela é muito mais representativa do que a parede convencional. As paredes de concreto os dois gráficos que estão em verde e as paredes convencionais é o que está em laranja e amarelo. Então, olha o quanto elas são muito mais significativas do que a parede convencional. Então, isso aqui para cada um dos impactos analisados. Já em relação à normalização, essa normalização é o seguinte. Aquela parte anterior, que não tinha sido feita essa normalização, ela está nas unidades de medida de cada um daqueles impactos. No caso da normalização, quando você faz a normalização, você está colocando todos aqueles valores em uma unidade só, para você estar comparando. Porque, por exemplo, como que eu vou comparar 1 kg de CO2 com 1 kg de outra unidade de medida diferente? Para a gente fazer a comparação efetiva, a gente tem que deixar tudo numa unidade só. Então, quando você faz essa normalização, que também é um tópico que você escolhe dentro do software, ele vai estar colocando todos os impactos dentro de uma unidade de medida só em relação a cada um. Por quê? Tem coisa que, antes de fazer a normalização, o número é maior, mas dependendo do impacto ou do que ele acarreta ao meio ambiente, ele tem uma representatividade menor. Então, essa normalização é para isso. É para converter em questão de gravidade e de ação no meio ambiente o que aquele impacto e aquela característica significa.
Então, aqui já normalizado, a gente tem os valores aqui na tabela também em números, e no gráfico ainda podemos ver que os impactos ambientais referentes à parede de concreto é muito mais significativo do que as paredes convencionais. E que a etapa de uso, tanto nas paredes convencionais quanto nas paredes de concreto, é muito mais significativo comparando com a etapa de pré-uso. Tá? A etapa de manufatura dos materiais. Então, aqui eu cheguei então, interpretando essa análise, que mesmo com as incertezas do estudo analisado, né, porque eu não peguei todas as etapas e também os dados, não consegui pegar tudo, por exemplo, só do Brasil, alguns eu peguei dados globais. É possível verificar, então, que o peso dos impactos relacionados à etapa de uso de uma edificação é o mais significativo e que o concreto contribui para as diversas consequências ao meio ambiente. Isso aqui está falando em relação por que, por exemplo, que as paredes de concreto deu um impacto muito maior do que as paredes convencionais. É porque o concreto, o cimento, ele é um material que é muito significativo em relação aos impactos ambientais. Então, como ele está mais presente na parede de concreto, ele é usado em maior quantidade, por isso a parede de concreto tem maior impacto. Então, concluindo toda essa parte do projeto, foi possível perceber a complexidade de desenvolver a análise de ciclo de vida, porque é difícil, porém, eu gostei bastante de fazer o trabalho, de fazer, por isso eu quero continuar aí aplicando a minha dissertação, porém é difícil, é complexo. Eu tive que participar de toda a disciplina, né, para no final desenvolver esse trabalho, e ainda foi bem difícil desenvolver, e você tem que correr atrás e aprender muita coisa. A análise do ciclo de vida precisa de muitos dados, você precisa de muitos detalhes que você tem que ficar atento, além da simulação no software, que é uma ferramenta nova, você acaba tendo que aprender o software, etc. Porém, né, os softwares, porém a contribuição que essa análise pode proporcionar para o aprimoramento da fabricação de produtos e execução de processos de forma cada vez mais sustentável. Então, é por meio de análise de ciclos de vida que vai alertar, né, e clarear um pouco do que deve ser melhorado para desenvolver outros processos ou outros produtos mais sustentáveis. O software possui várias bases de dados que facilitam o processo, porém, alguns países, como o Brasil, ainda não possuem dados que envolvam a maioria dos produtos e processos. Então, ainda é poucos os dados que a gente tem disponível em relação ao Brasil. E aqui as referências que eu utilizei tanto para a planografia quanto para o projeto. E é isso, foi isso que eu apresentei no trabalho. Na verdade, lá eu tive que falar um pouco mais, né, sobre como eu desenvolvi, por que eu escolhi tal software. Então, aqui eu tentei, mesmo que o vídeo tenha ficado enorme, mas eu tentei mostrar para vocês um pouco de como eu desenvolvi esse trabalho, qual é o tema que eu quero continuar desenvolvendo na minha dissertação e do que seria essa questão da sustentabilidade da análise do ciclo de vida. Peço, por favor, que vocês deixem o seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe nos comentários o que você achou, se você entendeu, se você não entendeu nada, se você ficou curioso sobre esse assunto, se você queria ver mais sobre a análise do ciclo de vida, porque é uma coisa que eu aprendi e gostei muito, tenho muito ainda que aprender, porque, como eu disse, é bem complexo. Mas essa análise do ciclo de vida, ela não é aplicada só na construção. Como eu disse, não sei se ficou claro, você pode aplicar a análise do ciclo de vida em qualquer produção de qualquer produto ou de qualquer processo. Então, você pode analisar o ciclo de vida, por exemplo, para a produção de um notebook. Então, aí você vai analisar tudo, desde quando é feito os materiais lá, quando é feita a manufatura de tudo que é necessário para produzir um notebook, vai analisar o processo que é realizado para a montagem de um notebook, para a venda, depois pode analisar a questão do que eu estou usando o notebook e depois o descarte dele. Então, para qualquer coisa que você queira desenvolver uma análise de ciclo de vida é possível, tanto para produtos quanto para processos. E aí essa análise é feita para então você ver como, de acordo, né, com o que você escolhe como objetivo, você pode então analisar vários impactos em relação tanto ao meio ambiente como também à saúde humana. Espero que eu tenha contribuído então um pouquinho para você aprender mais sobre esse assunto e não esquece de deixar então
os seus comentários, as suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!